Colchão EMA, vale a pena comprar esse colchão? Eu tive a experiência de usar ele por 10 meses, ok? Então eu estou com ele até hoje, faz 10 meses que eu comprei e estou testando ele desde então, tá? Basicamente toda noite eu durmo nele, ok? E eu vou explicar para vocês aqui hoje quais os benefícios que ele pode trazer para você ou não, tá joia? E vou apresentar para vocês também o meu olhar profissional como fisioterapeuta para esse colchão especificamente falando, tá? A construção dele, o material que é usado, como que ele vai agir no nosso corpo físico, enfim, tudo isso. Então eu vou juntar a minha experiência como consumidor, ok? Desses últimos 10 meses e a minha experiência profissional em cima do material que é usado nele. Então a gente vai juntar as duas coisas e elaborar esse vídeo aqui, você tirar suas dúvidas e para ver se vale a pena não comprar esse colchão, tá joia? Então fica até o final aqui que a gente vai construir bem bacana. Uma coisa interessante, o colchão que eu vou falar aqui, ele é especificamente esse que está no link aqui embaixo. Por quê? Porque a marca ele tem outros modelos. Como eu não conheço, não fui a fundo, eu não sei dizer. Eu vou estar falando especificamente desse modelo aqui, tá? Com mais precisão. Então, caso você tenha interesse, você vai lá, olha ele, enfim, e faça todo o processo, tá joia? Bom, primeira coisa, vamos explicar a composição do material do colchão, tá? Por que ele é um pouco melhor que o outro, porque diz que ele ajuda na dor na coluna, enfim. Ele é feito por camadas, esse colchão, tá? Não é simplesmente tem espuma ou tem um tecido ali, acabou e pronto. Não, ele é feito por camadas. Especificamente esse modelo, que é o modelo mais tradicional da marca, onde eles começaram a vender mais, a colocar mais tecnologia, enfim, foi exatamente esse modelo. Ele começa com uma camada superficial, que essa camada ela tem dois princípios, ok, que determina esse processo. Primeiro, a facilidade de limpar. Por exemplo, derrubou alguma coisa em cima desse colchão, um líquido, enfim, alguma coisa, ele faz com que não, veja bem, não absorva, ok, mais internamente. E mantendo a sujeira meio que superficial, facilitando também a remoção. Por quê? Outros colchões, a espuma acaba sugando um pouco e o material. Então todo o processo químico ali que tem, por exemplo, um refrigerante, uma bebida alcoólica, faz com que você estrague o processo ali, né? O algodão, a linha, enfim, tudo mais. Então ele meio que mantém a sujeira ali e você consegue tirar com mais facilidade, removendo quase tudo. Então isso eu acho um ponto positivo. Inclusive eu já derrubei uma taça de vinho no meu colchão, certo? Eu consegui rapidamente ali passar um pano umedecido, depois um pano seco, consegui tirar bem ele, tá? Ficou um pouquinho ali a marquinha, mas poxa, eu acabei esquecendo um pouco ali também, mais de algumas horas, enfim, mas eu já derrubei em outros colchões e tive essa facilidade, então, poxa, é um ponto positivo que eu construí. A marca nem fala disso, para mim foi interessante, ok? Segundo princípio dessa primeira camada ainda, tá? Ela é um material que ela é meio que, entre aspas, refrescante. O que ela quer dizer com isso? O fato de a gente colocar nosso corpo físico e ficar basicamente com o tempo todo fixo ao processo ali, circula menos ar. Então ela consegue ter uma circulação e manter mais arejado com esse material que é realizado ali, tá? Então faz com que a circulação do seu corpo, principalmente da região da lombar, tá? Onde há mais circulação do corpo e é onde há mais a pressão também no colchão, facilita um pouco mais. Então você já começa a não abafar tanto, então a circulação passa a render um pouco mais. Eu também senti essa diferença, tá? Sendo que a pressão que eu mais tinha no meu colchão era a pressão da lombar e cervical, que é quase a região do ombro, mas a minha lombar pegava bastante também. Então eu já senti essa diferença, esse abafamento. E eu que moro numa cidade bem quente aqui, às vezes, poxa, o ar não dá conta e tudo mais, então é uma coisa que ficou muito evidente de perceber, tá? Então foi bem inicialmente isso. Então, o segundo ponto da primeira camada ainda. Descendo um pouquinho mais o colchão, ele tem uma camada, vamos pensar assim, ela é um processo, não vou dizer que seja um gel e nem um silicone, mas é parecido com isso, tá? Esse material que tem ali dentro, ele meio que vai moldar um pouco o seu corpo, principalmente com a pressão. Mas não é simplesmente ele ter uma pressão, molda e vai cedendo, não. Ele entende que existe uma pressão do seu corpo, X quilos, que está acontecendo, tá? E chega um ponto onde ele amortece um pouco, que tem a terceira camada que eu vou falar um pouquinho logo mais, mas já chego nela.
E nessa segunda camada ainda ele meio que vai moldar, principalmente, veja, principalmente quadril, lombar e região do ombro, tá? Essas três eu senti que ele afirmou muito bem. Só que em outros colchões, pelo que eu pesquisei, isso foi um fato que eu fui atrás, por exemplo, a tecnologia NASA, tá? Se você tem só essa camada e não tem essa camada primária aqui, que eu falei que ela circula um pouco o ar, vai esquentar demais, mais do que o normal. Sendo que essa não. Como ela tem essa camada superficial que ajuda a arejar um pouco, então ele vai arejar e vai conseguir moldar com a segunda camada. Então você vai ter uma base bem interessante. Só que para não ceder muito, entra a terceira camada, que é uma base de contrapeso. Então ele vai resistir à pressão que está acontecendo de cima. Vai criar uma resistência até a parte corporal, vai moldar e manter. Isso que é interessante. Por quê? Porque se você passa de 2, 3 horas na mesma posição, a tendência é ceder com a gravidade. Então, como ele tem esse contrapeso, ele meio que mantém. Então você consegue dormir suas 7, 8 horas ali, tranquilamente. E aí faz o quê? A tua lombar, principalmente dor de lombar e região de cervical, região de ombro, faz com que ela se mantém. Outros colchões não, ele acaba cedendo um pouco mais. Aí que vem a dor, porque a pessoa acorda, puxa, estou sentindo aqui, parece que levou um tombo, né? Enfim, então tudo isso é interessante. Então essas três camadas com esses princípios facilita, ok, a parte de dor na coluna, tá? E você tem um conforto um pouco maior, tá? Não é um colchão extremamente macio e nem pode ser também, tá? Colchão muito macio não é interessante, mas também não pode ser ortopédico. Duro demais. Porque senão você vai ter uma resistência com o seu próprio músculo. Aí fica contraído a noite toda. Não é interessante. Esse não, ele fica nessa situação, ele administra o peso do seu corpo. Isso que é interessante, tá? Eu tenho um conhecido meu também, ele pesa mais ou menos 120 kg, mas ele não é tão gordo, ele é muito alto, acaba tendo um pouco mais de peso, tá? Ele comprou recentemente o colchão que eu indiquei para ele e ele já teve uma melhora bacana também, tá? E o colchão aí tá com mais ou menos 40 dias, mais ou menos, nada de deformado, tá tranquilo. Enfim, a marca te dá 10 anos de garantia, né? Pelo menos nesse modelo aqui. E mais 100 noites aí para você testar o colchão. Então isso eu já acho uma segurança que a marca entrega, tá? Enfim, vale a pena o colchão? Eu digo que sim. Por quê? Porque eu durmo com uma outra pessoa também, a minha esposa, tá? Ela se mexe bastante na cama e eu não sinto ela mexer, então não me acorda. Ou vice-versa, quando eu às vezes mexo bastante, eu nunca vi ela reclamar também. Então isso é interessante, porque vai moldar você ali e o contrapeso da outra pessoa que está do seu lado, poxa, é muito mais tranquilo. Claro, eu uso uma cama queen, tá? Uma pessoa, eu prefiro uma queen, tem a de casal e tem a de solteiro, tá? Mas aí fica a sua escolha daí. A queen foi que mais a gente se adaptou com ela. Enfim, eu acho que vale a pena sim, tá? Ainda é 10 meses? É 10 meses, não é os 10 anos, mas, poxa, eu já tive outras marcas de colchões, não vou falar especificamente quais marcas aqui, mas são as tradicionais do mercado aí, tive, é meu quarto colchão que eu invisto e esse é de longe assim que eu mais tive resultado, tá? Porque eu tenho meu olhar técnico como fisioterapeuta, então eu digo que vale a pena sim ter esse colchão, tá? Ele tá aqui no link abaixo, especificamente esse, porque tem outros modelos, tá? Tem aquele modelo que ele é duo, né? Que em cima ele é mais firme, embaixo ele é mais mole, enfim, vice-versa. Isso eu não conheço, mas pelo que eu vi, eu acho que não é tão interessante não, tá? Essa questão já foge um pouquinho desse princípio, desse original aqui, esse tradicional aqui, tá? Então eu focaria mais nesse aqui mesmo. Enfim, então tá a minha contribuição aqui como profissional e como um consumidor da marca, tá? Nesses últimos 10 meses que eu tô consumindo ele, e não tive nenhuma resposta negativa, pelo contrário, positiva, que eu sentia, quando eu dormia mais do que o normal, mais de 7, 8 horas, meus antigos colchões, eu sentia uma dor na lombar quando eu acordava, e quando eu dormia na mesma posição, meu torcicolo atacava. Então nesse, basicamente, não tive mais, então tá bem mais interessante, porque já valeu a pena eu acordar sem dor, começar meu dia melhor, poxa, tá tranquilo, tá joia? Bom, pega esse vídeo, compartilhe com quem tá querendo comprar um colchão também, leva essa informação, acesse o link aqui embaixo, vai dar uma olhadinha lá, enfim, pesquisa. Tá mais uma orientação minha aqui para você. Enfim, faça um bom consumo e tenha uma noite boa de sono, tá joia? Um grande abraço, até mais.